Como vai? Tudo bem? Da justificação à salvação. Um assunto que traz muita alegria a todo aquele que anda com Cristo, que pode ser chamado de justificado. E todo justificado tem acesso aos portões da graça. Em Romanos 3, de 21 a 31, diz: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso, e mediante a fé o incircunciso. Anulemos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. O meio de alcançar a satisfatória justiça de Deus só é possível pelo novo caminho da fé em Jesus Cristo, que está aberto a todo aquele que crê. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, o verdadeiro fim para o qual Deus nos criou. Mas por esse novo meio podemos ser postos em reta relação com Deus e podemos ter a certeza de ser aceitos por Ele e de receber o seu perdão gratuito, que recebemos inteiramente por sua graça e por causa da obra redentora e realizada por Cristo. A morte de Cristo nos justificou e por isso fomos libertos de toda a culpa que o pecado nos acusava. E também fomos libertos para sempre da condenação eterna. É Cristo que Deus expôs diante dos nossos olhos como aquele cuja morte sacrificial fez expiação de nossa culpa e retirou a nossa eminente retribuição merecida por nossa rebelião contra Deus. O que Cristo obteve para nós, podemos considerar efetivamente nosso pela fé. Este é o modo pelo qual Deus demonstrou a sua justiça. Deus nos dá um estado de justos a homens pecadores. Deus está mostrando sua misericórdia para com aqueles que se arrependem, com o propósito de demonstrar sua justiça na época presente. Através dessa atitude que podemos ver perfeitamente que Deus continua com sua ação justa enquanto perdoa os que creem em Jesus e os coloca na posição certa diante do tribunal divino. Sendo assim, quem tem direito a gabar-se? Vai-se toda a base da jactância pela justiça pessoal. Os homens são igualmente justificados pela graça de Deus sem qualquer mérito pessoal deles. Ninguém pode dizer, fiz isso por meu próprio esforço. Há um argumento de Paulo que diz, o homem é posto na posição certa diante de Deus, pela fé inteiramente, à parte das obras previstas pela lei. Em Romanos 5, de 1 a 11, diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também
gloriamo-nos nas próprias tribulações. Sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a perseverança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. As bênçãos que se acumulam para aqueles cuja fé foi imputada para a justiça, a paz com Deus. Pessoas anteriormente em estado de rebelião contra Deus, agora estão reconciliadas com Ele, pela morte de Cristo. E o propósito de Deus era reconciliar consigo mesmo todos aqueles que eram estranhos e inimigos dele, e no entendimento e no coração. E esse fato da morte de Cristo ter realizado a reconciliação de pecadores é nítida a experiência nas vidas sucessivas das gerações de crentes. Esta paz traz consigo uma aproximação de Deus e dá livre acesso a Ele. Os ex-rebeldes não são apenas perdoados no sentido de que sua merecida punição recebeu indulto, mas são colocados no lugar em que desfrutam de um alto favor de Deus. É mediante Cristo que entramos no estado de graça e também por meio dele que nos alegramos na esperança da glória de Deus. Paz e alegria são bênçãos gêmeas do Evangelho, mas a glória de Deus é o fim para o qual Deus criou o homem e é por meio da obra redentora de Cristo que este fim será atingido. Enquanto o homem permanecer em corpos mortais, ela continuará sendo uma esperança, mas é uma esperança segura, uma esperança em que a certeza de cumprimento é certa, porque muitos que nutrem essa esperança já receberam a garantia de sua realização, no dom do Espírito Santo em suas vidas, que enche os corações do amor de Deus. O homem que foi reconciliado com Deus pela morte de Cristo tem uma experiência diária da libertação do mal, mediante a vida de Cristo ressurreto, enquanto que o fim para o qual olha confiante não é mais o derramamento da ira de Deus, e sim o desvendar da glória divina. Foi por causa desse amor que Cristo entregou sua vida pelos seus, enquanto estes eram fracos, pecadores e completamente destituídos de atrativos. Nós nos gloriamos também nas tribulações, nas aflições que são vistas como experiência normal do cristão. Os apóstolos exortavam aqueles que se convertiam, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. As aflições são características do verdadeiro cristão. Deus confirma seu amor por nós no fato de Cristo ter morrido por nós, enquanto estávamos ainda em estado de rebelião contra Ele. Nisso consiste o amor. João diz: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então a alegria, a paz, a esperança, o fruto do Espírito, marcam a vida daqueles que foram justificados
pela fé em Deus. O Espírito de Deus nos assegura que toda a graça que o cristão necessita para suportar as provações e resistir ao mal e a viver como convém a alguém que Deus declarou justo é concedida pelo Espírito. Da justificação à salvação. Se nós fomos justificados, podemos ter a certeza da nossa entrada no reino eterno. Vou ficando por aqui, encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!